Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que esse vídeo te alcançar, você seja, em nome de Jesus Cristo, pela graça de Deus, abençoada e santificada, ou santificado e abençoado. Beleza? Nós estamos aqui no canal Em Busca das Verdades Bíblicas, onde nós estamos cavando em busca do tesouro escondido nas Santas Escrituras. Gente, preste bem atenção. Meu nome é Samuel Buralho, se você ainda não me conhece. E se você quiser e gostar desse vídeo, você se inscreva aí, compartilhe, manda para os seus amigos. Olha, gostei de um vídeo aí. Eu tenho visto pessoas aí que estão assistindo os vídeos e dizendo assim que Deus tem abençoado a vida dela. Então, por favor, se você se sente abençoado, compartilhe essa bênção, porque bênção tem que ser compartilhada, não pode ser segurada, né? Não pode ser retida. Muito bem. A importância das Escrituras Sagradas, queridos. Qual é a importância das Escrituras? A Escritura Sagrada tem que ser o seu alicerce. Mas peraí, nós temos que estudar o livro. Não, nós não temos que estudar o livro, nós temos que estudar a Bíblia. Não, mas tem a tradição. Esquece tradição. Cristo disse, vós transgrediu os mandamentos do meu Pai pela vossa tradição. Não, mas é que os pais da igreja... Não, os pais da igreja, ele deixa de ser pai da igreja quando ele começa a falar aquilo que não está escrito. A Bíblia diz assim, não vai além daquilo que está escrito. Então, não importa quem é o pai da igreja, o importante é se ele está falando do que está... Ele possa dizer assim diz o Senhor. E abrir a Bíblia e mostrar. O apóstolo Paulo diz, se nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue algo, ou um evangelho que seja diferente, que seja anátema, amaldiçoado, que seja, dá um dislike aí nessa mensagem que não é bíblica, tá bom? Muito bem, e nós vimos aqui no estudo passado que a Bíblia apresenta as 7 últimas pragas descendo sobre aqueles que têm a marca da besta. E nós já vimos qual é a marca de Deus. A marca de Deus, tem a marca de Deus e tem a marca da besta. A marca da besta é a oposição da marca de Deus. Qual é a marca de Deus? O sinal de Deus. A Bíblia diz que a lei de Deus está sendo colocada na testa e no coração daqueles discípulos de Jesus. Está escrito no livro de Isaías, está escrito no Deuteronômio, está escrito em Êxodo, em Ezequiel, em Romanos, no Apocalipse. A lei de Deus está sendo escrita na mente e no coração dos servos de Deus. Daniel disse que veio um poder maléfico, diabólico e satânico e mudou a lei de Deus. Tirou o sábado, colocou o domingo, tirou o mandamento que proíbe a adoração de imagens e dividiu o 10º para que continuasse 10. Essa é a lei que vai ser colocada na mente e no coração daqueles que não querem servir a Deus. Então, nós vimos também que a besta vimos aqui que besta é o quarto, ela advém do quarto animal de Daniel, Roma, é a ponta pequena saindo de Roma. Então vimos que Roma foi governada por Roma imperial e depois Roma papal e ainda está rolando Roma dos papas. Então a besta sai da onde? De Roma. E o papado é a ponta pequena, é a besta, Roma. O Papa está trabalhando ali como um anticristo. Por que um anticristo? Porque ele está indo contra as Escrituras Sagradas. Ele está, se você quiser ver, cave aí, entra aí na internet afora e você vai perceber inúmeros vídeos no YouTube do Vaticano. Use o blog, não sei se é blog, ou é um site do Vaticano, chama Vaticanil. Eles estão promovendo a guarda do domingo, né? O domingo futuramente será um dia estabelecido civilmente para que ninguém possa comprar, ninguém possa vender. Enfim, vai ser uma quarentena dessa que a gente passou aí, nesses momentos aí de pandemia, beleza? Então, eles estão dizendo que o domingo vai ser considerado domingo verde. Por que o domingo verde? Porque é o domingo da ecologia, o domingo da família, o domingo da religião, o domingo do trabalhador. Mas já existe esse dia. Não tem como fazer uma troca. Por que Deus iria permitir uma troca? Deus abençoou, santificou o sábado. Está lá em Gênesis capítulo 2, Êxodo capítulo 20 e Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20. Por que Deus iria fazer essa troca? Existe um motivo? Onde é que está esse motivo? Em que parte das Escrituras se encontra a mudança
O povo diz, não, Jesus mudou o sábado pelo domingo. Aonde? Cadê? A Igreja Católica diz assim, nós católicos mudamos o sábado para o domingo. E não há nenhuma passagem nas Escrituras que diga que o domingo é um dia santo ou sagrado. Não, mas é porque Jesus ressuscitou. Tá, Jesus morreu na sexta. E a minha salvação não se deu no domingo, se deu na sexta. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele me salvou pelo seu sangue. O sangue dele foi derramado na sexta. Então por que não guardar a sexta? Né? Eu vou lhe explicar por que não. Porque não é sexta, não é domingo, é sábado. É o que Deus estabeleceu. As mulheres que andavam com Cristo, eles seguiram a Cristo. E elas seguiam a Cristo. E o livro de Lucas, no capítulo 23, vamos ver aqui, Lucas capítulo 23, diz que essas mulheres que andavam com Jesus, elas, quando Jesus morreu, esteve morto ali, olha só como é que diz aqui, ó. Eu estou lendo o livro de Lucas, capítulo 23, diz assim, começa pelo verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural da Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, quer dizer, ele foi lá e tirou Jesus do madeiro, já morto, envolveu num lençol de linho e depois colocou num túmulo aberto. E achando-se ainda, aonde ninguém havia sido ainda ali depositado, porque eles não enterram, eles depositam, né? Era o dia da preparação. A Bíblia diz que preparação é sexta-feira, era sexta-feira, o dia da preparação, e amanhecia o sábado estava surgindo ali. Isso no pôr do sol, viu? A Bíblia diz que o dia muda de um pôr do sol ao outro pôr do sol, não é de meia-noite a meia-noite. Bom, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, segundo viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado, elas viram o corpo onde colocaram o corpo do Senhor, né? E foi que elas fizeram. Entre os judeus existia uma cultura de que quando uma pessoa falece, deveria embalsamar o corpo. Assim como a gente faz aqui com o formol, né? Eles passavam óleo. Acredito que esse óleo ajudava a conservar mais, não tenho bem certeza, mas é por aí. Aí foi que aconteceu. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, segundo viram o corpo como for ali depositado, então elas se retiraram para preparar aroma e bálsamo. Então elas foram preparar esse óleo para passar no corpo de Cristo que ali se encontrava morto. Muito bem, mas olha só que interessante. E no sábado, quer dizer, era o dia da preparação, sexta, elas foram lá preparar a aroma, viram onde o corpo de Jesus foi colocado, chegou o pôr do sol, e no sábado elas descansaram segundo o mandamento de Deus. Irmãos, olha isso, pelo amor de Cristo, abre a tua mente. Deixa de ir pela mente doentio de alguns padres e pastores, né, e líderes religiosos que dizem que o sábado foi abolido. Pelo amor de Cristo, olha aqui o exemplo. Essas mulheres seguiam a Cristo 3 anos e meio. Será que em algum momento da vida dessas mulheres, durante os 3 anos e meio, Cristo não disse que o sábado seria trocado pelo domingo? Então ela estaria aqui completamente desobedecendo o ensinamento cristão? Não. Por quê? Porque Cristo nunca disse isso. Muito pelo contrário, Jesus sempre deu exemplo em guardar o sábado. E elas dizem aqui, então, e no sábado ela descansaram segundo os mandamentos. Aí vem um bocado de explicação. Não, mas é porque ela era judia. Judia? Peraí. Quer dizer que ela passou 3 anos e meio com Cristo e não aprendeu uma coisa tão simples? Ó, depois que eu morrer, não preciso guardar mais o sábado. Não aprenderam isso? Não aprenderam? Que isso? Então, se não aprendeu uma coisa tão pequena, imagine o resto. Isso não existe, né? Foram 3 anos e meio de teologia com Jesus Cristo e essas mulheres não aprenderam que depois da morte dele, Jesus não precisava mais de guardar o sábado? Então, esse
Explicação, ó, é furada. Essa explicação não existe. Elas guardaram o sábado porque Cristo sempre deu ênfase à observância da lei de Deus. Por isso que elas guardaram o sábado, né? Não era porque elas eram judias, mas sim porque elas guardavam o dia que Deus estabeleceu. Agora uma pergunta. No versículo 1 diz assim, aliás, no capítulo 50 diz assim, capítulo 24, versículo 1, depois delas guardar o sábado, mas no primeiro dia da semana, em alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas e bálsamo preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, peraí. No primeiro dia da semana, depois do dia do descanso, elas foram lá passar o óleo no corpo do Senhor. E ao chegarem, a grande surpresa, qual? O Senhor já não estava, tinha ressuscitado. Aí surge uma pergunta, será que Cristo foi ou não foi embalsamado? Porque o texto diz que as mulheres prepararam aromas, especiarias e guardaram, esperando o sábado passar, para depois ir lá passar no corpo do Senhor. Né? Aí surge uma pergunta, Cristo foi ou não foi embalsamado? Olha, queridos, você precisa entender o seguinte. Você precisa entender o seguinte. Primeiro ponto. Só um minuto. Primeiro ponto que você precisa entender. Cristo foi sim embalsamado. Mas como, Samuel? Como, irmão? Como foi embalsamado se aqui elas dizem que elas prepararam o bálsamo e descansaram no sábado e só foi no domingo, mas quando chegou lá no domingo, de repente foi que ela encontrou. Ela encontrou quem? O corpo não estava. O Senhor tinha ressuscitado. Elas encontraram a tumba vazia. E aí? Foi embalsamado ou não foi? Simples, fácil. É só voltar aí um pouco no passado e o momento em que Maria Madalena derrama o óleo na cabeça dele e ele diz assim, olha só, isso é uma das provas da observância do sábado, viu? Ele diz assim, olha, quando Judas disse bem assim, você não devia ter feito isso, você deveria vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Olha o que foi que elas disseram. O que foi que Jesus disse? Vocês vão ter sempre os pobres com vocês. Mas o que ela fez? Fez para o meu sepultamento. E aonde for anunciado o evangelho, isso será anunciado. Quer dizer, ele profetizou uma coisa importante, que vocês que não querem observar o que está escrito nas páginas da Bíblia, fazem vista grossa. Ele profetizou que não ia dar tempo de embalsamar o corpo dele, porque estaria justamente na transição da sexta para o sábado. Mas ele diz assim, mas não se preocupe, estou sendo embalsamado agora. Ela está fazendo para o meu sepultamento. Ora, se Jesus profetizou, isso é porque o sábado realmente estaria ali em vigor e ele entendeu a situação. E essas mulheres não colocou o sábado acima do Senhor. Não, elas preferiram obedecer a sua mensagem, a sua voz. Então nós temos aqui a prova de que o sábado ainda é o dia do Senhor e nunca deixará de ser. Nunca deixará de ser. Um outro texto que é importante para a gente entender esse assunto aqui está no livro de Atos, capítulo 18. Atos 18, ele diz assim, veja só. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália com Príscila, sua esposa. Em virtude de Cláudio ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali eles trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados iam à sinagoga, ensinando judeus e gregos. Espera aí. Paulo diz aqui que Paulo estava na Itália, né, em Roma, saiu e foi para a Grécia, em Corinto, na cidade de Corinto. Chegou lá, ele encontrou um irmão que também estava vindo de lá. E eles faziam tendas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se retiraram e, conversando,
eles entenderam que os dois tinham a mesma profissão e Paulo passou a habitar ali naquela mesma casa. E os dois passaram a trabalhar durante toda a semana, mas no sábado eles cessavam seus trabalhos e iam evangelizar. Ah, mas é porque ele fazia isso, porque ele era judeu, e como judeu ele tinha que ir lá pregar para os judeus, dando uma de que era judeu também. Então, se ele era judeu, ele dava uma de judeu para poder ganhar o judeu. Não, mentira. Sabe por que é mentira? Isso é um ensino da serpente. O texto não diz que ele ia ensinar só judeu, diz que ele trabalhava a semana toda, cessava o trabalho e evangelizava tanto judeus como grego. Aí eu lhe pergunto, e os gregos guardavam o sábado? Sabe qual era o dia que os gregos guardavam? Os gregos eram mitraístas e adoradores do sol. E era o domingo que eles adoravam, do sol. Entendeu? Então os gregos adoravam o domingo. Guardava o domingo, adorava o sol. Aí Paulo trabalhava quantos dias na semana? 5? Tirava o sábado para os judeus e o domingo para os gregos? Isso é mentira, é doutrina da serpente. Aqui diz que eles ensinavam tanto judeus e gregos no sábado. Então ele ia para os judeus, pregava para os judeus, ele ia para os gentios e pregava para os gentios. Mas qual era o dia? O sábado. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção. As 7 pragas cairão sobre aqueles que tiverem a marca da besta. E a marca da besta é a oposição da marca de Deus. A lei de Deus é a marca de Deus. E a lei de Roma é a marca da besta. E dentro da lei de Deus existe o sinal de Deus. Entendeu? Então a marca de Deus está dentro da lei de Deus, que é o Santo Sábado. E dentro da lei de Roma, aquela lei que Satanás usou lá, os romanos, e tiraram o sábado, colocaram o domingo, tiraram o mandamento que proíbe a adoração de ídolo, essa lei é que vai ser ordenado agora, para que todo mundo guarde o domingo como um dia especial da família, da ecologia, do trabalhador e da religião. Deus não aceita essa mudança. Deus já estabeleceu desde o início. Você decide o que é que você quer. Quer seguir a Jeová, guardar as suas leis, os seus mandamentos, ou quer seguir a besta romana, guardando os seus mandamentos e guardando o seu dia espúrio, um sábado falso, que é o domingo. Observe, o bicho é tão sem vergonha que quando ele quer fazer a comparação, quando eles querem falar do domingo, como não encontra base nenhuma na Bíblia para dizer que o domingo é um dia de descanso, ele vai pegar o sábado e vai pegar tudo que a Bíblia ensina do sábado e quer aplicar no domingo. Cuidado, abra o teu olho, você que é cristão, um beijão aí no seu coração, que os seus olhos se dilatem, que você consiga enxergar o que você hoje ainda não enxerga. Preste bem atenção, as 7 pragas cairão em cima daqueles que no futuro irão guardar a marca da besta, o domingo. Teremos 2 dias ali, o sábado e o domingo. Quando ele fala sobre a marca da besta, quando ele termina falando dos efeitos das 7 pragas sobre os guardadores da marca da besta, no final ele fala sobre a volta de Jesus. Mas lá no capítulo 14, quando ele diz o que vai acontecer com os adoradores da besta, que tem um sinal, no versículo 14, verso 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, meu amigo, nós temos assim, mandamento, Deus, graça, Jesus. Deus te abençoe. Um beijão aí no seu coração, que você passe um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E amanhã vamos entrar no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Vamos conhecer a mulher prostituta, as filhas da mulher prostituta e a besta que carrega ela nas costas. Te fui. Deus abençoe.